caro aluno, que alegria gravar com vocês mais esse vídeo. Como todo encontro, toda gravação eu falo, e é importante a gente estar sempre frisando e falando com vocês da importância de você compartilhar esses vídeos, né? Desde o início, desde o primeiro vídeo, eu passei para vocês, como agora estou passando, a minha proposta é colaborar com você, aluno concurseiro, que busca aí a aprovação em um concurso público. Nesses nossos estudos, os atos de ofício, que é uma disciplina que atende todos os concursos jurídicos, né? E administrativos também. Com certeza, mesmo de forma simples, colaborará e ajudar muito com seus estudos. Estude muito, reveja os vídeos quantas vezes você achar necessário. Às vezes eu recebo a pergunta: professor, uma vez só é o suficiente? Depende de você. Mas eu acho que você deveria assistir 1, 2, 3, 4 vezes. Não importa se você assistiu 3, 4 ou 10 vezes. O importante é que você aprenda o conteúdo que nós vamos colocar nesse vídeo. Caros colegas, tenha garra, disciplina, estude bastante. A vitória pertence a você. E com certeza Deus vai iluminar você e você alcançará os seus objetivos. Para falar com o professor Hernando, você tem o blog blogspot.com.br ou também pelo e-mail hernando.advocacia@hotmail.com, no Facebook Hernando Fernandes, no Twitter Hernando ADV. Vou repetir o blog, que eu fiz aí uma confusão com vocês. É www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Para mim é uma alegria estar relacionando com vocês. Vamos aos estudos? Vamos lá. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o procedimento ordinário. Nós falamos do sumário no último encontro, nos últimos encontros, e nesse agora nós vamos falar sobre o procedimento ordinário. O que é o procedimento ordinário? O procedimento ordinário, ele tem 5 fases. É um procedimento comum, né? Ele tem 5 fases, que é a fase postulatória, que é a fase saneadora, que é a fase probatória ou instrutória, decisória e recursal. Nós vamos falar sobre cada uma dessas fases. Vamos detalhar cada uma dessas fases. Eu tenho certeza que você vai entender. Não fique apavorado. Vou tentar colocar assim de forma mais explicativa possível para você entender esse conteúdo. O procedimento ordinário, é o que nós estamos estudando, será adotado quando não for possível a adoção de procedimento diverso, que é o sumário, que nós já estudamos, ou o especial. É possível, caros colegas, identificar as fases principais do procedimento ordinário, as fases que eu já falei com vocês, né? Como que eu vou identificar essas fases? Primeiro, nós vamos detalhar. Fase postulatória, postulando. É o momento que você apresenta a petição inicial. E também a contestação. Fase saneadora. Fase probatória. É no momento da instrução do processo. E a fase decisória e fase recursal. Caros colegas, o rito ordinário está previsto lá no seu Código de Processo Civil, lá no livro 8, lá no título 8 do livro 1. Agora,
Antes de eu passar o esquema do rito ordinário, é importante nós entendermos alguns pontos. A fase postulatória inicia-se, como já falei, com o ajuizamento da ação. O que se dá, colegas, pela petição inicial. Quando você entra, protocola a petição inicial, você dá início à fase postulatória. A petição inicial, como já falei, é a forma legal de provocar a jurisdição, provocar a justiça. E nós sabemos que vai até o esgotamento do prazo para a apresentação da resposta do réu. Sobre a fase postulatória, é importante, caros colegas, que você saiba que nesta fase o autor, no exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado, manifesta sua pretensão perante o judiciário, consistente num pedido de tutela de direito material. Colegas, proposta a ação, o juiz desenvolve cognição acerca dos instrumentos fundamentais que integram o processo. Vamos compreender. Jurisdição, ação e o processo propriamente dito. Bem como no que tange algumas circunstâncias do direito material postulado. A petição inicial, que está aí nessa fase, na fase postulatória, é a forma legal de provocar a jurisdição, de fazer o pedido da providência jurisdicional desejada pelo autor. Com a sua distribuição, inicia-se a fase postulatória. Eu vou lá, protocolo a minha petição, a partir do momento que ela é distribuída, inicia-se a fase postulatória. Colegas, o que vocês devem prestar bastante atenção e tentar, com certeza, pelas várias vezes que você vai assistir esse vídeo, é entender que quando você inicia um processo, quando você busca o judiciário, você faz uma petição, você está pedindo. Essa petição ela é protocolada lá no fórum. Você faz o protocolo, vai lá e pede para protocolar. A partir do momento, aquela petição será distribuída. E após a distribuição, inicia-se a fase postulatória. Caros colegas, a fase saneadora, de acordo com o Código Civil, corresponde à fase posterior à postulação das partes. Posterior à fase postulatória. O saneamento caracteriza-se pela preparação do processo para instrução e julgamento. Pegue bem, grave bem. O saneamento, a fase saneadora, ela caracteriza-se pela preparação do processo para a instrução do julgamento. Nesta fase, caros colegas, deve o juiz verificar todas as nulidades que tenham escapado de sua permanente fiscalização. E cuidar para que o contraditório seja exercido em sua plenitude, a fim de que não se perca tempo instruindo o processo que não poderá
que não poderá receber julgamento válido. A fase saneadora é permanente e tem por objetivo ordenar o processo para um julgamento válido, quando possível. Seja qual seja, com ou sem realização de instrução, ou extingui-lo quando verificar que não reúne os requisitos necessários para a composição definitiva da lide. Na fase saneadora, o juiz tem como atividade, o juiz tem como atividade saneadora a permanente. O juiz tem como atividade saneadora o objetivo de ordenar o processo para um julgamento válido, quando possível, seja com ou sem realização de audiência de instrução, ou extingui-lo quando verificar que não reúne os requisitos necessários para a composição definitiva da lide. Fase postulatória ou instrutória. Essa fase, ela vem logo após o saneamento do processo. O saneamento do processo, nós já falamos, é o momento em que o juiz tem, por atividade saneadora, o objetivo de ordenar o processo para um julgamento válido. Então, a fase postulatória, a fase probatória ou instrutória, ela faculta as partes, permite às partes provar suas alegações. Provar as alegações que foram feitas na petição ou na contestação, por um dos meios de provas definidos, admitidos, quais sejam confissão, exibição de documento ou coisa, documentos, testemunhos, perícia e extensão judicial, além de outros moralmente legítimos e admitidos em lei. Moralmente legítimos e admitidos em lei. Se o processo chegou a esta fase, que é a fase probatória ou instrutória, é porque os elementos de prova, sobretudo documentos, apresentados na fase postulatória, não foram suficientes para a convicção do juiz. Porque se tivesse sido suficiente para a convicção do juiz, não precisaria desta fase probatória. Colegas, esse é o momento, esta é a fase, a fim de que possa, através das provas, as partes convencerem o juiz. Mais uma vez, essa fase, o processo chegou nessa fase, é porque os elementos de prova, sobretudo documentos, apresentados na fase postulatória, não foram suficientes para formar a convicção do juiz, a fim de que possa ele compor a lide com acolhimento ou rejeição do pedido do autor. Assim sendo, urge conceder às partes a oportunidade de provarem alegações, ou seja, fato constitutivo de direito do autor ou eventual fato impeditivo, modificativo e extintivo arguído pelo réu. Cabe às partes indicar na petição inicial e na contestação os meios de prova que se quer utilizar para demonstrar suas alegações. A rigor, a petição inicial, o autor apenas manifesta a intenção de produzir provas.
sem indicação precisa dos meios. A rigor, na petição inicial, o autor apenas manifesta a intenção de produzir provas, sem indicação precisa dos meios. Faz-se um pedido, um protesto genérico. Ocorre que, ao propor ação, o autor não sabe de quais provas vai necessitar para demonstrar a verdade dos fatos por ele alegados. Aliás, pode ser que sequer vá necessitar de provas, como, por exemplo, na hipótese de ocorrência de revelia ou de reconhecimento da procedência do pedido. Colegas, os meios probatórios somente são individualizados nas providências preliminares, após a definição dos pontos controversos da demanda. O artigo 303 do CPC diz o seguinte: o ônus da prova incumbe ao autor quando o fato constitutivo do seu direito, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou incentivo do direito do autor. Temos agora a fase decisória. Segue a de instrução do feito, caracterizando-se pela prolação da sentença, que pode ser em audiência, quando a instrução do feito demandar prova oral, quando a prova não de generalização de audiência, como a perícia e inspeção judicial, por exemplo, a sentença é proferida após a manifestação das partes sobre a prova colhida, independentemente de audiência. Colegas, vocês estão vendo como que funciona, como que o processo caminha dentro do judiciário. Como nós estamos colocando as fases de um processo. Agora, para você que vai fazer as provas, fazer a prova do PJ, na verdade você precisa de conhecimentos básicos, né? Conhecer as fases, que nós já falamos, postulatória, saneadora, né? Probatória e a fase decisória e fase de recurso. Colegas, na fase decisória, é onde você tem a decisão, a sentença, né? Nós temos, para conhecimento de vocês, a sentença definitiva é aquela que resolve o mérito. A sentença definitiva é aquela que resolve o mérito. Quando a sentença extingue apenas a relação processual, isso é, ela não entra no mérito, extingue-se o processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Nesse caso, nós temos uma sentença terminativa. Terminativa porque não adentra o mérito do litígio. Apenas inadmite a ação, seja por ausência de pressuposto processual, seja por falta de condições da ação. Agora, se a sentença ela entra no mérito, aí nós vamos ter uma sentença definitiva. Uma sentença definitiva. Futuramente nós teremos a oportunidade de detalhar mais sobre esses conteúdos, tá? Quem sabe aí a gente vai estar promovendo um curso de processo civil detalhado. Olha o esquema que é importante vocês guardarem sobre o procedimento ordinário. Primeiro passo é a petição inicial. A partir do momento que você cumpre os requisitos do artigo 282 e 283 do CPC, você, entrando com a petição inicial, o juiz despacha a inicial e determina a citação do réu. Prazo de 15 dias para a resposta do réu. O réu deve apresentar a sua resposta
havendo as seguintes modalidades possíveis: contestação, exceção e reconvenção. A contestação deve ser feita nos moldes previstos no artigo 300 a 301 do Código Civil. As exceções são previstas 304, 306 e a reconvenção prevista 315 a 318. Na fase saneadora, o juiz fixará os pontos convertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando a audiência de instrução de julgamento, se necessário, dentre outras ações, para ordenar o processo para um julgamento válido. Inicia-se a fase probatória. Fase postulatória, saneadora, probatória. Após a instrução do processo, fase probatória, há uma decisão cabendo ao juiz, segundo o seu livre conhecimento, por fim a demanda através de sua sentença terminativa, não julga o mérito, e definitiva, julga o mérito. Gente, colegas, para o TJ, é isso que você tem que saber, né? Entender que no procedimento ordinário nós temos fase postulatória, fase saneadora, fase probatória, fase decisória, tendo a sentença terminativa, que não julga o mérito, e a sentença definitiva, que julga o mérito. Nós encerramos esse vídeo agora, e no próximo vídeo daremos seguimento aos nossos estudos sobre os atos de ofício. Para mim, é uma alegria gravar esse vídeo para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Ele nos permita que possamos trabalharmos juntos, gravando e colaborando com vocês. Que Deus abençoe a todos nós.